Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui trazer para vocês mais um momento de edificação, de instrução da palavra de Deus. Vamos aprender o que é que Deus ele pede de nós. O que é que Deus quer de nós? Será que o que Deus pede de nós para estar com Ele, em comunhão com Ele, ter uma vida com Ele, andar na promessa dEle, será que o que Deus pede de nós é esta vida religiosa que o mundo vive aí, dentro das suas obrigações, tarefas, consagrações, devoções, vivendo dentro das suas formalidades religiosas, cumprindo todos os mandos, obrigações religiosas? Será que é isso que Deus quer para nós? O que é que Deus pede de nós? O que é que nós precisamos fazer para viver para Deus, estar agradando a Deus? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o que é fé para agradar a Deus? Nós precisamos buscar entender. É o que Deus quer de nós, que tenhamos entendimento do que Ele fala para nós, o que Ele quer de nós, que a gente entenda. Deus ele não quer um povo lunático, fanático, embriagado, dentro do emocionalismo. Deus não quer um povo histérico. Deus não quer um povo vivendo uma vida de fé sem a fé. Olha para aí que coisa, que paralelo. O povo vivendo uma vida de fé em Deus, sem a fé em Deus, porque estão vivendo uma fé que não é a fé em Deus. Não é a fé que agrada a Deus. Quando a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, essa fé, ela é referente à obediência à palavra, andar pela palavra. Quem não crê e não obedece na palavra, não pode agradar a Deus. Essa fé, não é essa fé cega que o mundo vive, né, praticando seus rituais, seus cultos, seus movimentos, sem entendimento. O que Deus quer de nós é que tenhamos entendimento, para que estejamos na presença dEle, na direção dEle, com entendimento, razão, lucidez, sobriedade, consciente, para viver uma vida prudente com Deus, no crivo da sua palavra. Essa é a fé que pode agradar a Deus. É a obediência, é a vida do homem dirigida pela palavra. É a convenção do homem à palavra. É o homem seguir o conselho, a direção de Deus pela palavra. Essa é a fé que agrada a Deus. A dedicação, a obediência à palavra. Mas nós estamos falando aqui sobre o que é que Deus pede de nós, não é? A gente tem observado hoje dentro da vida religiosa mundana, não é? Dentro dos padrões da religião, igreja, seita, o que for, as pessoas são moldadas à determinação de cada religião. Tem religião que pode isso, outra não pode aquilo. Tem religião que você tem que fazer isso, tem que cumprir aquilo, tem que guardar aquilo, tem que fazer assim, 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 assim. Cada religião estabelece um princípio, um parâmetro. Cada religião estabelece o seu meio. Cada religião tem seus usos e costumes, suas doutrinas, seus princípios para o homem viver como se fosse para Deus. Mas o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus pede de nós? E eu fico olhando hoje dentro do nosso meio, onde o povo foi levado ao entendimento de que vida com Deus é o homem estar dentro de uma vida formal, dentro da igreja. É assim ou não é que o povo hoje aprende? É assim ou não é que você é ensinado que para você estar em comunhão com Deus, para você estar fazendo a obra de Deus, para você buscar a Deus, para você agradar a Deus, para receber bênção de Deus, você tem que viver como? Dentro da igreja, nos trabalhos de igreja, praticando as devoções de igreja, consagrando sua vida à igreja, vivendo dentro da norma, da regra, da doutrina da igreja, das igrejas. É assim ou não é que você é ensinado?
que para você adorar a Deus tem que estar na igreja, para você buscar a Deus tem que ir para a igreja, para você alcançar bênção, vitória, prosperidade tem que ir para a igreja, participar do culto, da campanha, do pacto, do voto, dos rituais que lá colocam. O povo é ensinado que Deus ele quer você para viver com ele dentro de uma igreja, dentro dos trabalhos, dentro de uma regra, dentro de uma moldura. A moldura que a igreja bota para o povo, com as suas proibições, com os seus usos e costumes. Você não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito. Mas vamos examinar a palavra de Deus, para a gente conhecer o que é que Deus quer de nós, o que é uma vida com Deus, o que é servir a Deus, o que é adorar a Deus, o que é agradar a Deus. Vamos examinar as Escrituras porque nós temos que seguir a palavra do nosso mestre e pastor Jesus, o nosso pai na fé, o nosso líder espiritual, o nosso guia de nossas almas, Jesus. Ei, a ninguém chame de pai nem de mestre na fé espiritual, porque o nosso pai espiritual é Jesus. O nosso mestre é Jesus. O nosso pastor que guia nossa alma ao céu é Jesus. Chame ninguém de pastor, não. Tá? Então, vamos lá. Vamos aprender com Jesus, porque Jesus disse o quê? Errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Então, essa é a causa, porque muitos têm errado. Muitos têm vivido uma vida com Deus banal, uma vida pagã, uma vida vã, uma vida com Deus totalmente fora da direção dele. Por quê? Porque as pessoas não examinam as Escrituras. As pessoas não buscam o conhecimento, porque é isso que Deus quer, que nós tenhamos conhecimento. O que Deus quer de nós é que tenhamos uma fé consciente, dirigida pela palavra. A fé das pessoas hoje, a maioria dessas pessoas que vivem dentro das suas religiões, elas vivem uma fé em Deus guiadas pelas religiões, pelas igrejas, pelos líderes, não pela palavra. Nós temos a palavra. Nós temos que examinar tudo pela palavra. Nós temos que conferir tudo pela palavra. Nós temos que ser prudentes. Diante de tudo aquilo que dizem que é de Deus, nós temos que examinar pela palavra. E a palavra de Cristo. Aonde está a verdade que nos leva a alcançar a graça de Deus. É pela verdade do Evangelho que foi manifestado o homem o conhecimento para o homem chegar a Deus e ter salvação. Foi pela verdade do Evangelho. Tá bem? Aprenda isso. Vamos ver o que é que Deus quer de nós. O que é que Deus pede de nós? Será que Deus pede de nós uma vida devota, praticando, consagrando a uma religião? A práticas e trabalhos e obrigações de igreja, religião? Será que é isso que Deus quer? Que a gente tenha uma vida enclausulada dentro de um local onde dizem que é a casa de Deus, servindo ali naquele local exclusivo, como se fosse o lugar central para Deus operar, para encontrar a Deus, para buscar a Deus, para receber de Deus alguma coisa? É isso ou não é que os líderes fazem? Eles colocam na cabeça do povo que o ponto central da fé, que o local central é a igreja. Eles centralizam tudo dentro da igreja, onde eles ensinam a vocês. Eu também fui ensinado assim, mas hoje eu conheci a verdade, fui liberto desse engano. Mas hoje tem muitos que são ensinados assim, que você tem que adorar a Deus na igreja, que você tem que servir a Deus na igreja, que você tem que ser salvo se estiver na igreja, que você só pode ser de Deus se estiver na igreja, que você só pode receber bênção de Deus se estiver na igreja, porque a igreja é a casa de Deus, o altar de Deus está lá na igreja. Olha que paganismo, altar. Eu não tinha essa visão antigamente, eu achava isso normal, mas a partir do momento que a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai vendo as heresias, os abomináveis, os vãs, os paganismos, que hoje o povo vive dentro das igrejas. Não, o altar de Deus na igreja. Ó. Fizeram um altar dentro do local, onde dizem que ali o povo vai levar seus pedidos para Deus operar, para Deus receber no altar. Isso não existe. Isso é paganismo.
A igreja de Cristo não tem nenhum local centralizado e nenhum altar para buscar a Deus. A igreja de Cristo é o altar de Deus, é a casa de Deus. Mas hoje vocês não são ensinados assim? Para buscar dentro de templo, igreja, o mediador, pastor? Vocês não são ensinados assim? Que ele é o representante de Deus? É o que está cheio da unção do poder? Por onde a igreja vai ser abençoada? Não é assim que eles ensinam a vocês? Está errado. Vamos aprender com as Escrituras? O que é que Deus pede de nós? O que é uma vida com Deus e para Deus? O que é viver para adorar a Deus? O que é adorar a Deus? O que é servir a Deus? O que é viver por fé em Deus? Bem, vamos ler aqui em Mateus capítulo 22. O Senhor Jesus ele vai dar uma orientação a um grupo de religioso pervertido, perverso, que não estava interessado em aprender de Cristo. Eles faziam perguntas a Jesus maliciosas para contradizer o que Jesus estava ensinando. Eles não queriam aprender de Cristo, mas Jesus, na sua sabedoria, repreende eles com palavras sábias. Vamos lá, Mateus capítulo 22, versículo 34. Vamos ver o que o texto está dizendo, para a gente entender e aprender com ele. E os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, que era doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Versículo 39. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se você conseguir cumprir isso aqui, meu irmão, você está perfeito na presença de Deus. É isso que Deus quer. Agora, como você vai cumprir isso aqui se você está com a mente corrompida? Como você vai amar o teu Deus se tu não conhece Ele, não tem entendimento dEle, não conhece o que Ele quer de ti? Como? Esse conhecimento nós só podemos ter através de Jesus, que nos dá o conhecimento de Deus, que nos dá a direção e a possibilidade, a graça de estar em Deus, servindo a Ele, não pelos nossos méritos, mas por Jesus Cristo. Jesus vai dizer que toda a lei se resume em 2 mandamentos. O primeiro, que é o grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Coração, entendimento, alma, psique, de todas as tuas forças. Deus ele quer você com entendimento. Deus não quer ninguém atrás dele, amando ele na emoção. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tuas forças, tua alma e o teu entendimento. Foi o que Jesus disse. Todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento, entendimento. Todo o teu entendimento tem que estar dentro da direção da palavra de Deus. Isso é amar a Deus. Foi Jesus quem ensinou o que é amar a Ele. João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Amar a Deus não é viver a emoção dentro de ritual, de culto, de momentos de emoção, gritando, dizendo eu te amo, Deus. Amar a Deus não é isso. Amar a Deus é viver guardando, submisso, praticando a palavra dele na nossa vida, no nosso viver, não na formalidade de culto de 2 horas, não ritualismo. Amar a Deus é viver uma vida submisso a ele pela palavra, guardando, praticando em toda a nossa vida, em todo o nosso viver. Isso é o que Deus quer de nós. Não é uma formalidade religiosa. Não é 2 horas de culto, não é cumprir o momento da devoção de culto, não. Porque o lugar de culto é nós. Nós somos o altar de Deus.
O culto que Deus quer receber de nós é o culto racional, a nossa vida. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer sobre o culto a Deus. Qual é o culto que Deus quer de nós? Não é esses cultos, formalidade religiosa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto tem que ser racional, não é um culto emocional, de histerismo, de gritaria, de corre-corre, de reteté, pra, sem ninguém entender nada, onde a pessoa perde o equilíbrio, a pessoa se manifesta, entra dentro de uma situação onde age como um ser irracional, caindo, batendo, pulando. Deus, ele quer entendimento, gente. Olha o que é um culto a Deus. Apresentar o nosso corpo vivo é o nosso viver neste mundo. A Deus, santo, santo, santificado pela palavra. Esse é o vosso culto racional. Vossos corpos santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto rotino, mecânico, da formalidade religiosa, onde os homens estabeleceu esses rituais vãs, pagãos, para o povo viver. A igreja de Cristo não foi ensinada a viver nenhum culto. A igreja de Cristo é ensinada a cultuar a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade. No nosso viver, nós somos o altar, nós somos o templo, nós somos a casa de Deus. Esse ensinamento que o povo está vivendo hoje é errado. O que é que Deus quer de nós? Vá buscar o conhecimento da verdade, meu irmão, para ser livre da mentira. Jesus vai dar a resposta aqui aos fariseus, religiosos, doutores da lei, mas não conheciam a verdade. Tem muitos teólogos aí, doutores da lei, pastor e presidente, tem muitos líderes de multidões, mas não conhecem a verdade. Não teve ainda a iluminação no seu entendimento corrompido. Está ainda pregando mentira nas trevas, levando a multidão que segue a ele para o anátema. Logo, é um cego guiando uma multidão de cegos, onde todos vão se decepcionar da sua esperança vã, porque só vai prevalecer quem está com a esperança na verdade de Deus, em Cristo, no Evangelho. Não é na vida religiosa dentro da igreja. Olha o que é que Deus quer de nós. Vem para a palavra. Olha o que é uma vida para Deus, aonde devemos agradar a Deus. Vamos lá para o livro de Miqueias, aliás. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer você uma vida de culto, de flagelo, de sacrifício vã, de penitência, dentro de culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, culto disso, culto daquilo outro, campanha, submonte, ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso é sacrifício de tolo. Aprenda e conheça o que é que Deus pede de nós para manter a vida com Ele perfeita. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus só declara o que é bom. Agora escuta o que diz o texto. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça. O que é praticar a justiça? Andar pela reta palavra de Deus, que é a justiça de Deus, andar pela palavra, julgar pela palavra, discernir pela palavra, analisar pela palavra, viver pela palavra, seguir a Deus pela palavra. É isso que Deus quer de nós, irmãos, que pratique a justiça. E ames a beneficência, ames fazer o bem, ame estar praticando o bem, amar a beneficência. É sempre estar disposto a ajudar o próximo, sempre estar disposto a socorrer o necessitado, sempre estar disposto a se doar em favor de outro, não julgando, não condenando, não desfazendo, não humilhando, não sendo querer ser maior ou melhor do que ninguém.
amar o bem, mas não é o bem para mim. É o bem para o próximo também. Tem gente que só ama o bem para ele. O que Deus quer de nós é isso aqui, irmãos. Nós precisamos aprender isso para viver isso, porque toda essa vida religiosa que a multidão vive neste mundo, seja evangélico, católico, espírita, qual for o grupo religioso, a instituição, é vã. Todos vão se decepcionar. O que Deus quer de nós, olha aqui, profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Escuta o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e a palavra, que ames a beneficência, é viver sempre com o coração disposto a praticar o bem, e que andes humildemente com o teu Deus. Andar com humildade é reconhecer que Ele é Senhor, eu sou servo. Andar com humildade é me submeter cada dia mais ao Senhor. Não é essa arrogância que os homens têm aí, determinando, dizendo, Deus faz assim, porque senão, olha, tem que andar com humildade, reconhecendo quem é Deus e quem somos nós. Ah, mas eu sou filho de Deus. É, pela misericórdia e a graça dele em Jesus. Mas somos servos, somos dependentes, carentes, necessitados de Deus. É a Ele que temos que submeter. É a Ele que temos que ser reverente, obediente, adorar, louvar. É a Ele. É esse Deus grandioso que se fez pequeno para nos salvar, tomando a forma humana. Diminuiu-se na sua glória, em amor de cada um de nós. Não foi para a gente hoje estar vivendo uma vida religiosa, amando a igreja, amando o pastor, amando a instituição religiosa. Ele fez tudo isso para que a gente viéssemos estar nele, amando ele, andando humildemente com ele. É isso que Deus quer de nós, irmão. Não é essa vida religiosa fanática, defensores de suas instituições, discípulos de igreja dentro de doutrina de homens. É o que Deus quer de nós, é isso, irmãos. Vamos ver outro texto aqui. Eu acho interessante esse aqui, que Deus fala para o povo de Israel através de Moisés. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim a palavra: Agora, pois, ó Israel, escuta o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13. Moisés agora reúne o povo para advertir o povo sobre o que era que Deus queria do povo. Moisés não vai levar o povo a viver escravo dentro de uma devoção religiosa, dentro de obrigações, de ritual de culto. O que Moisés vai orientar o povo é aquilo que Deus quer que o povo viva, que Moisés levou para o povo. Não é isso que o povo vive hoje. Uma vida centralizada a trabalho, ritual, presença de igreja. Povo preso, escravo, dentro desse sacrifício religioso, dentro dessas devoções, onde o povo consagra e devota a sua vida a viver escravo, cumprindo tarefa e vivendo sacrifício de tolo, dentro de religião, pela direção dos homens que não têm compromisso com Deus, para pregar ao povo que Deus quer. Olha o que Moisés vai dizer ao povo. Agora, pois, ó Israel, escuta o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Isso é o que Deus quer de nós, que temamos a Ele. Você sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E isso é dever de todos os homens, como disse o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. O fim de tudo que se ouve é temer a Deus, guardando os seus mandamentos, porque isso é dever de todos os homens. É isso que Deus quer de nós. Temer a Deus é seguir a direção de Deus. Temer a Deus é não satisfazer a minha vontade e se submeter à vontade de Deus. Temer a Deus é andar na verdade de Deus. Isso é temer a Deus. É o que Deus quer de nós. Não é andar dentro de instrução de igreja de homens, dentro de direção de religião. É guardar a palavra dele. Aí Moisés vai dizer: escuta o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, que tema, ande em todos os seus caminhos, e ame ao Senhor e sirva de todo o coração, guardando a palavra dele, para que vocês recebam o bem,
Está aqui na palavra. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. E para encerrar, para você ver o que é que Deus pede de nós, hoje as pessoas estão dentro de uma direção, de um entendimento, de uma formação de conhecimento, de vida com Deus, dentro da religiosidade, porque as pessoas acham que o reino de Deus é questão de viver dentro de uma religião evangélica, dentro de igreja, vivendo pacto, culto, voto, campanha, indo para ritual, subir monte, fazer campanha, vigília, consagração de oração. Isso não é o que Deus quer de nós. O reino de Deus não consiste nisso. Olha o que diz aqui Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O reino de Deus não é isso que o povo está vivendo. Não é esse movimento de devoção, de prática, de culto, de religiosidade. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É uma vida verdadeira, consciente, com entendimento, dentro daquilo que Deus nos orienta, estabelecido na sua palavra, revelado por Jesus. Quer conhecer o caminho, o meio para agradar a Deus? Aprenda de Cristo. Cristo trouxe a verdade que liberta. Cristo trouxe o caminho para o homem conhecer como se dirigir a Deus e como está em Deus. Por fé, agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé é em Cristo, guardando e praticando a sua palavra. Esta é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Não é a fé dentro de obra de igreja. Não é a fé vivendo culto de igreja. Não é a fé vivendo ritual, campanha de igreja. É a fé na palavra, em Cristo, andando por Ele. Amém? Então, aprenda, meus irmãos, o que é que Deus pede de nós. Não é esta vida de escravidão, de devoção e prática religiosa que o povo vive hoje. Onde o povo foi instruído, ensinado, que para viver para Deus e adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, tem que ser num lugar restrito. Tem que estar dentro de um recinto, onde os homens criaram essa ideia na mente do povo, dizendo que ali é a casa de Deus. Ali está o altar de Deus, para o povo ir oferecer os seus holocaustos, seus sacrifícios, sua adoração, suas petições, buscando a Deus dentro desses lugares. Jesus não ensinou isso. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem está em Cristo está no Pai. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Ele mora em nós, não é em nenhuma instituição, igreja. Aprendam isso e sejam libertos, para que vocês não continuem sendo negócio dos homens, pela avareza, a ganância, a cobiça, desses homens gananciosos, por lucro, por poder, por fama, por vaidade, por domínio sobre o povo, aonde eles lucram. Aprendam a verdade e sejam libertos, para que no final vocês não se decepcionem da sua fé. Examinai-vos se permaneceis na fé, ou se já não fostes reprovado dela. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 15, 13, aliás, versículo 5. Paulo vai advertir isso aos irmãos. Paulo vai advertir os irmãos dessa seguinte forma. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. Você sabia que tem muita gente aí vivendo uma fé em Deus que está reprovado dele? Que ele não está ali presente? Que ele não está ali operando? Sabe por quê? Porque Deus está presente onde está a palavra dele. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, a condição para Deus operar em nossas vidas e estar em nós é a palavra dele. É a palavra dele. Não é igreja, não é local. Não é nenhum ritual de culto para invocar Deus. Isso é paganismo. Quando você faz um ritual no entendimento de invocar a Deus para receber bênção dele, isso é paganismo. Porque Deus não se manifesta em ninguém através de nenhum ritual religioso. Deus está em quem está em Cristo. Deus habita em nós quando nós cremos em Jesus. Eu não preciso buscar a Deus ali, aqui ou acolá, porque eu sou a casa, eu sou o templo, eu sou a morada onde Deus habita. Deus está em mim, Deus está em você. Se você creu em Jesus e se converteu, e venha se converter dessas práticas vãs, dessa vida vã, dessa fé vã que é reprovada por Deus, dentro da direção dos preceitos da religião. Conheça a verdade e seja liberto. Amém, meus irmãos?
Esse quem vos fala, quem vos traz sempre o ensino, a instrução que esclarece da verdade de Deus, seu irmão evangelista Wellington Ramos. Quero convidar vocês, se vocês desejarem, dar uma visitada lá no meu canal no YouTube, lá no Kawai. Tem vários vídeos de instruções para você conhecer sobre mais assuntos, para você ser esclarecido, para você ter uma oportunidade de usar o senso crítico, de pensar, para você poder analisar. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Não fique preso dentro da direção do seu líder, que diz a você que você tem que obedecer só a ele, que você tem que estar só ali, que ali é o lugar de servir a Deus. Não, use o senso crítico, tenha liberdade de pensar e vai examinar as Escrituras e aprender de Cristo, com Jesus, ouvindo e praticando a palavra, porque essa é a fé que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Então fica aí o convite para vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para Nildo Santana, que entrou aqui também na minha live, ao vivo. Que a paz do Senhor repouse cada dia mais sobre nós. Amém, meu irmão Nildo Santana? Deus abençoe cada dia mais você e sua família.